Pai, obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Fala conosco no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Muito bom, gente. Quero falar com vocês hoje sobre tempo de sonhar novamente. Essa mensagem não é para velho, tá? Essa mensagem é para todo mundo. Esta mensagem é para todo mundo. Mas já faz um tempo que Deus falou algumas coisas comigo. A partir do momento que a gente estava vivendo nessa pandemia mesmo, não é? Essa é uma mensagem interessante, porque na maturidade, quando a gente começa a ficar mais maduro, nós somos tentados a olhar mais para trás do que para frente, é verdade ou não é? É natural, é natural. E num desses dias que eu estava pensando muito, né, nas questões da vida e tudo, porque embora eu seja jovem ainda, já tenho uma certa idade. E Deus me falou algumas coisas muito interessantes. E como aqui nós estamos hoje, a maior parte de nós aqui, na fase mais reflexiva da vida, a gente precisa fazer algumas considerações. A minha mulher falou que eu sempre fui muito reflexivo, pensador. Se eu já era assim de novo, né? Ela falou, só espero que você não piore muito quando ficar velho. Mas, pensar demais no passado tem um problema. Ele nos desanima e nos desencoraja em relação ao futuro. Já pensou nisso? Não? Porque a gente não tem a tendência de pensar no melhor do passado. A gente tem uma tendência de pensar nas coisas negativas, não é? A maioria de nós tem uma tendência a pensar meio no negativo. Então, quando a gente pensa demais no passado, tem duas coisas que costumam acontecer. Primeiro é ter uma postura reativa. Isso acontece com jovens também, tá? Veja, isso acontece com todo mundo. Mas nós temos a vantagem de ser mais reflexivo. E eu vou explicar por quê. Então, a primeira postura que muitos têm é uma postura reativa. O que é uma postura reativa? A gente começa a pensar assim, puxa vida, eu fiz certas coisas que eu não devia ter feito, eu perdi tanto tempo. Teve uma época que eu falei tanto que eu perdi tanto tempo, que eu comecei a ficar irritar a minha família. Quantos já pensaram muito assim, eu perdi muito tempo? Já pensou nisso, eu perdi muito tempo? E eu comecei, mas sabe, aquele negócio de entrar na máquina do tempo, não tem saída, né? Não tem como você mudar passado. Então, às vezes a gente torna o nosso futuro uma postura reativa. Como é que é isso? O futuro é uma chance para eu consertar os erros ou para não ficar pior. Então a gente fica tentando pensar num futuro que é para ajeitar, para ver se dá um jeito no que não conseguiu, para ver se remenda, mas você percebe que isso é apenas uma reação, percebe? Não é um futuro, é uma coisa reativa, não é? O futuro se torna uma reação ao passado. Você já se pegou pensando no seu futuro só como uma reação ao passado? É muito perigoso. Sabe qual é o problema de pensar no futuro tentando reagir ao passado? É repetir o passado, esse é o problema. Você tende a repetir o passado. Sabe aquele filho que não quer ser como o pai? Ele não quer ser tanto como o pai que no fim ele repete os erros do pai. Isso é muito comum, isso tem até um caso na psicologia. Quando a gente, presta atenção, fica muito focado no passado, sentimento de impotência, a tendência é que o futuro seja uma repetição, a gente não consegue sair. Uma outra postura que existe é a postura conformista. Não adianta fazer nada. Não adianta. Eu já tentei no passado, se eu não conseguir antes, eu não vou conseguir agora. Quer saber? Deixa a vida levar. Não adianta fazer nada. É aquele negócio de conformismo, descaso. Eu não quero saber do futuro. Não é? Aceita é inevitável. Não tem mais jeito, vamos vendo. É melhor continuar desse jeito. Mesmo que eu faça alguma coisa, vai mudar o que agora? Agora não dá mais tempo. Então você tem uma postura que é alguém que está reagindo o tempo todo, e de outro que está assim, não, eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Parecem duas posturas opostas, mas na verdade elas são parecidas, você percebe? Parece o oposto, né? Um quer fazer alguma coisa, o outro quer fazer nada. Na verdade é a mesma coisa, é os dois lados da mesma moeda. Essas duas visões de futuro, elas não têm esperança, já percebeu? Falta esperança.
Você faz e faz, ou então você não quer fazer nada, não tem esperança de uma coisa nova, real. Ó, gente, isso acontece com jovens, mas para nós que estamos na idade aí melhor, a chance de acontecer é pior, é maior. A gente tem medo, insegurança. Por que eu vou tentar? E se não der certo? Para que eu vou me frustrar de novo? Ansiedade. E principalmente tem uma coisa, nessas visões de futuro, ausência de sonhos. Não tem sonho. Não tem sonho. Aquele negócio que você imagina, puxa, aquela, parece que, será que é isso mesmo então? Será que a maturidade ou a velhice carrega com ela o peso do é tarde demais? Tarde demais, agora não dá mais. Hoje de manhã foi interessante. Teve um testemunho de um rapaz aqui, que ele começou a tentar fazer faculdade em 2009, ele já estava para além da idade da faculdade, mas ele não conseguiu, mas ele insistiu. Aí a namorada dele insistiu, mas ele não conseguiu. Aí ele foi em frente, foi para São Paulo, trancou matrícula. E nós tínhamos aquele projeto de vida, né? Em 2016, ele pegou um envelope e falou, eu quero fazer um projeto de vida. Ele fez um projeto, orou, e falou assim, Senhor, se eu me formar aqui, meu primeiro salário como nutricionista eu vou consagrar a Ti. Hoje de manhã ele se formou neste ano, conseguiu abrir o lugar, ele trouxe aqui o testemunho. Eu vi aquele envelope em 2016, falou, Deus respondeu. Você percebe? Mas ele teve tanta tribulação, mas ele não desistiu. Às vezes, as coisas estão indo ao contrário, a gente pensa que Deus quer que a gente desista. Não, Ele quer que você lute. E ele lutou. Falou, tenho 40 anos, me formei, mas eu estou feliz. E um tempo atrás eu vi de uma pessoa de 40 anos dizendo, não vou fazer nada, é tarde demais. 40 anos é tarde demais. Então, essa postura, não é verdade, não? Por que será que é tarde demais? Seria isso mesmo? Sempre tarde demais? O que é o velho demais? O que é tarde demais para você? 40? 50? 60? 70? 80? Sabe por que você acha que é tarde demais? Por causa das frustrações. Sabe o que eu descobri que eu achava na minha vida que certas coisas eram tarde demais? Por causa de frustrações. Coisas que você tentou, não foi, tentou, aí fala, quer saber? Não vou mexer nisso não. Por causa das frustrações. E hoje eu quero falar sobre essa questão de frustração e sonho. Agora, olha que interessante esse casal. Está vendo esse casal aqui? Pois é. Aí, eles têm 80 anos. Essa foto é 2016. Os dois têm 80 anos. Kay e Joe. Eles celebraram 57 anos de casado em 2016, correndo uma maratona juntos na Irlanda. Correram do jeito que eles conseguem, não é verdade? Não. Mas cumpriram, chegaram até o fim da maratona. Aí você pensa que eles eram atletas? Sabe que a notícia foi interessante? Ele falou, eles nunca foram atletas, eles começaram a fazer isso juntos aos 49 anos de idade. Aos 49 disseram, a gente começar a andar. Então às vezes a gente fica pensando, a gente olha e fala, puxa, por que vira notícia? Porque não é comum pessoa aos 49 anos de idade querer fazer uma coisa nova. Muito menos aos 80 estar feliz. Não é verdade, gente? Tem jovem desistindo aos 20 e pouco. Olha que interessante, o que diz a Bíblia sobre os velhinhos? Sabe o que a Bíblia diz para os velhinhos? Olha esse velhinho aqui, Abraão, tem o primeiro filho aos 100 anos, e Sara só tinha 90, Sara estava... E a Sara disse assim, Deus me fez sorrir, todos que ficaram sabendo o que aconteceu vão sorrir comigo. Quem diria que eu ia amamentar uma criança? Você sabe que isso foi fruto de crer em Deus apesar de parecer que não ia dar certo, amém? Abraão creu contra a esperança, gente. A palavra de Deus está cheia de exemplos
de gente que era para falar assim, quer saber de uma coisa? Não dá. Outro exemplo, Moisés e Arão. Lembra de Moisés? Um monte de coisa errada na vida dele e tudo. Olha esse texto interessante. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor mandou. Então, quando eles começaram a fazer o que Deus mandou, quando eles começaram o ministério, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. Os caras estavam começando aos 80. E tem uns caras querendo desistir aos 40. Eu penso muito nos meus filhos e netos agora, sabe? Eu fico pensando, se eu desistir, que mensagem eu vou passar para os meus filhos? E o Caleb, lembra do Caleb? Josué e Caleb, os dois espias da terra que falaram, não, vamos lutar. Não. Esperaram 45 anos. E o Caleb tinha 85 anos, ele chegou lá para o Josué e falou, hoje estou com 85 só. Estou forte como no dia que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. E sabe o que ele faz? Fala, eu quero naquele monte lá, o mesmo que tem os gigantes. Sabe aquele que a gente fica tem os gigantes? Depois de 40 anos devia ter mais gigante, devia estar mais forte, né? Falou, eu quero ir lá. Se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsar eles da terra, que nem o Senhor prometeu. É um cara que está dizendo, eu sei que Deus vai fazer, e Ele vai fazer através de mim, amém? Olha só, 85, gente. Então, o outro velhinho da Bíblia, Isabel, na sua velhice ela fica grávida, acharam que não quer ter chance. Quem é o filho dela? João Batista. João Batista. E Ana, profetisa. Ana profetisa estava no templo. 84 anos a mulher jejuava. Diz que ela jejuava, 84 anos jejuava, filho. O negócio tá forte, hein? Diz que ela jejuava e orava, sabe por quê? Ela tinha um sonho. Eu vou ver o Messias, o Salvador do mundo. E ela viu Jesus beber no templo. Você percebe isso? E ela ficou firme. Eu vou ver, Deus me falou. Ela tinha um sonho. E, bom, jovens e velhos, nós seres humanos acreditamos facilmente que o nosso tempo já passou. Já percebeu? A gente acredita muito fácil que o tempo já passou, que já devíamos ter feito o que tínhamos que fazer, e agora é tarde demais. Você já ouviu essa frase, agora é tarde demais? Eu já ouvi muitas vezes na minha vida. Você já falou? Você falou essa semana? Você pensou? Quantas vezes você não dá um passo que você pensa, é tarde demais, se fosse antes. Se fosse antes. E se a gente decidir acreditar mais em Deus e em Sua palavra? E se a gente começar a pensar, o que é que Deus diz na Sua palavra? Eu vou ler um texto aqui, está em Isaías 46. Escute-me, casa de Jacó, vocês que restam da nação de Israel. Ele está falando para um povo que não tinha esperança, que estava numa situação difícil. Falou, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos, que tenho carregado desde o seu nascimento. Está dizendo, ei, eu sei quando você nasceu. Eu desejei que você nascesse. Eu que sustento você desde o dia que você nasceu. Se você está em pé agora, você tem que agradecer a Deus que Ele está sustentando você, amém? Ele falou, mesmo na sua velhice, Ele está falando para os jovens, está falando para a gente que tem jovens, Ele está falando para todo mundo. Mas você percebe que o texto está direcionado para a gente que Deus não considerava velho, né? Ele está dizendo, mesmo na sua velhice, quando você tiver cabelo branco, sou eu aquele que o susterá. Deus está dizendo, ei, eu não mudo, eu sou o mesmo. Eu sustentei você quando você nasceu, eu cuidei de você, você está aí porque eu estou cuidando de você, e quando você for velho, eu vou sustentar você. Eu fiz, eu os levarei, eu sustentarei e eu salvarei. Eu fiz você, eu criei você, eu levei você, eu conduzi você, eu sustentei você, vou continuar sustentando e eu vou salvar. No final você vai ter a vida eterna, amém? Gente, será que a gente não pode crer que Deus está fazendo isso, amém? Por que as pessoas se suicidam? Por que as pessoas se encostam? Por que as pessoas deixam de viver? Por que elas começam a achar que
Ah, não. Sabe por quê você acha que é tarde demais? Eu estou lá, estava andando no lago, era em julho, mês do meu aniversário, eu estou pensando em todas essas coisas, porque aniversário é para a gente pensar. Se eu já sou um cara que pensa, no aniversário estou pensando mais. E Deus me deu umas palavras, eu sei que eu saí para andar e eu estou andando. E Deus fala comigo, por que você acha que é tarde demais para certas coisas na sua vida? Não, eu estou pensando nas frustrações da minha vida. Eu estou pensando, puxa, se eu tivesse feito diferente, meu Deus, será que é isso mesmo? E quando você entra numa crise como essa, que as coisas ficam toda de pressão, você começa a questionar, não é verdade? Puxa, e se eu tivesse feito diferente? E Deus fala comigo, você está pensando que é tarde demais por causa das suas frustrações. Frustrações. Frustração o que é? É ter a expectativa desfeita. Algo que você queria tanto, não deu. Frustração é não chegar no resultado esperado, é fracassar. E quanto mais maturidade a gente tende a acumular, mais frustrações. Tem gente que por causa de uma frustração parou até os 30 anos de tentar certas coisas. Tem gente que tentou muito, mas... Gente, quando a gente começa a olhar para o futuro e não vê esperança, nós estamos dando mais crédito para as frustrações do que deveríamos. E aí eu estava andando lá, pensando nisso, eu ouvi uma pergunta do Espírito Santo, foi uma experiência muito interessante. Ele perguntou assim, você sabe por que a minha palavra diz que os velhos é que terão sonhos? Eu lembro até onde eu estava andando nessa... Eu falei, hã? Eu falei, você sabe que eu já pensei a respeito, mas por que você acha que a Bíblia diz que os velhos é que terão sonhos? Não deveriam os jovens ter sonhos? Olha, eu vou mostrar a profecia para você, que já se cumpriu. Já se cumpriu por quê? Porque o Espírito Santo já foi enviado. Joel capítulo 2, versículo 28. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Isso aconteceu em Pentecostes, certo ou não? Quando o Espírito Santo foi derramado. Presta atenção, lá em Atos 2, quando Jesus ressuscita, sobe aos céus, derrama o Espírito Santo. Ele fala assim, derramarei meu Espírito sobre todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. E até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. O que ele está dizendo? Ele falou, olha, filhos e filhas vão profetizar. Velhos vão ter sonhos, jovens vão ter visões. E vou derramar meu Espírito sobre todo mundo. Não interessa, classe social, servo, serva. Eu vou falar com todos. Eu falei, é verdade, a tua palavra diz que os velhos vão sonhar. Mas não deveria os jovens sonhar? E eu fiquei pensando, bom, senhor, realmente acho que eu não sei por que os velhos têm que sonhar. Parece que é mais difícil os velhos sonharem. Não, mas a minha palavra diz que derramaram o meu espírito e os velhos vão sonhar. O que é um sonho? O que é uma visão? Sonho é diferente de visão, correto ou não? Sonho, visão. O que é um sonho? Sonho é uma coisa grande, coisa impossível. Não é verdade, não? Sonho é uma coisa que você fala, olha, eu tenho um sonho. E é normal os jovens ter sonhos, certo? Normal, tem que sonhar mesmo. Só que a Bíblia está dizendo, ei, vou derramar meu espírito, e os velhos, o pessoal maduro que vai ter sonhos. Aí você fala, mas que coisa. Ele não falou que os jovens não vão ter sonhos, não é isso? Os jovens vão ter visão. Sonho é uma coisa grandiosa, né, que precisa do poder de Deus para acontecer. Se Deus não intervir, não acontece. É um sonho, é um negócio impossível. Como é que eu vou conseguir? E precisa de gente com visão para realizar. Então, quando você é jovem, você tem sonho, você tem visão. Fala, eu vou conseguir isso num certo tempo. Porque a visão
A visão é a imagem de um futuro melhor. A visão você fala, não, eu vou conquistar isso aqui. A visão é uma coisa que tem um parâmetro de realidade, certo ou não? Você olha na sua vida, você fala, não, daqui a 10 anos eu vou fazer isso aqui, depois daqui a 15 eu faço isso, então você tem uma visão de futuro. É uma imagem de um futuro melhor, que dá paixão, que dá motivação, essa é a visão. É algo concreto, que você espera realizar num certo tempo, então, você espera atingir na sua vida. Então um sonho precisa de uma visão para ele ser concretizado, deu para entender? O sonho precisa de uma visão para ser concretizado. Você tem um sonho, aí você tem uma visão de como é que você vai fazer aquilo, e você espera atingir. Mas, vai passando o tempo, a gente se frustra. E eu vou contar um segredo, mas acho que você já sabe. Às vezes é Deus que frustra a gente, certo? Eu não tenho tempo para falar isso aqui. Hoje, tem uma mensagem de Edmeia muito bom na internet, que fala sobre frustração, não é? Porque não é porque você está fazendo tudo certo e obedecendo a Deus que você não vai ter frustração, você sabia? Aliás, é na frustração que Deus forja a gente. Você imagina Elias. Elias se levanta contra os adoradores de Baal, ele fala contra aquela bruxa lá, aquela Jezabel, ele profetiza que não ia chover, 3 anos não chove, depois ele volta, ele fala, vamos orar aí para o seu Deus, ver se os caras vão lá, invoca Baal, fura o corpo e nada. Aí o Elias monta um altar de pedra, manda jogar um monte de água, né, coloca o sacrifício, e quando ele começa a orar, cai fogo do céu. Os caras tudo se arrependem, só o Senhor é Deus, aquela coisa toda, tudo. Depois de toda essa vitória, Elias foge, porque Jezabel fala que vai matar ele, e vai esconder numa caverna, frustrado, tudo deu errado. Eu pensei que estava fazendo certo. E Deus fala, ei, o que você está fazendo aí? Deus fala 2 vezes com ele. Ele fala, poxa, eu pensei, eu tinha planos. O que você está fazendo aí? Sai. Continua. A frustração faz parte. E o que Deus me falou, por que os velhos terão sonhos? Porque para sonhar de verdade, é preciso experimentar frustração. Para sonhar, só quem experimentou muitas frustrações sabe realmente o que é sonhar. Deus falou isso comigo. Eu falei, é por isso que você tem que sonhar de novo. Deus me deu uma palavra naquele dia poderosíssima. Eu anotei lá, né, no meu diário. Eu sempre anoto as coisas. Sempre aprendi a fazer devocional e escrever. Então os velhos terão sonhos. Sabe por que eles terão sonhos? Porque eles têm mais frustrações. Falei, como assim, Senhor? Ei, o sonho mesmo não é uma coisa assim, aperta um botão, acontece. Só sabe sonhar de verdade quem passou frustrações. Por quê? Porque quando você, na maturidade, começa a sonhar de verdade, você sabe que não se trata de você, que você não vai conseguir sozinho. Você sabe que é o Deus Todo-Poderoso é que vai intervir, amém? Quando você é mais jovem, você acha que pensa isso, mas você confia muito na sua força. Você acha que você dá conta, essa que é a verdade. Lá na maturidade, quando você sonha, você fala, não, é Deus que vai fazer, certo ou não? É Abraão dizendo, bom, vou ter um filho. E quando ele tem um filho, Deus pede para sacrificar, ele fala, pai, cadê o cordeiro? Tranquilo, Deus vai prover. Porque ele sabia que se Isaac morresse, Deus ia ressuscitá-lo, porque Deus não volta atrás na sua palavra, amém? Este é o homem que tem sonho, porque teve muitas frustrações. Então, um sonho é maior do que uma frustração. Um sonho que não resiste às frustrações não é um sonho realmente. O sonho que Deus nos dá, ele ultrapassa as frustrações, os fracassos, a impossibilidade. As frustrações, na verdade, alimentam sonhos verdadeiros, não sabota. Está me ouvindo, hein? Está me acompanhando, não? Eu estou lá andando e falei, Jesus, mas como assim? A frustração lembra que nós não somos suficientes, que precisamos de Deus.
Agora é a hora de você sonhar. Porque agora, quando você começar a sonhar, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a sonhar diferente. Você vai sonhar com uma convicção, sabendo que sou eu que vou fazer. E você vai inspirar outros. Você vai inspirar jovens a ter visão. Porque os mais velhos, lembra, Deus trabalha com gerações. Deus é o Deus das gerações. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando nós chegamos à maturidade, a gente descobre que não é tanto o fazer, mas é também inspirar, é passar a visão a outros, é dizer, eu sei que vai acontecer, porque eu conheço quem fez a promessa, eu sou amigo dele, eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Percebe, gente? Eu falei, é por isso que eu quero que os velhos sonhem, que os mais maduros sonhem. Você não acha que o Moisés teve que sonhar? Eu, aos 80, vou libertar um povo. Você acha que o Caleb, aos 85, falou, bom, vou derrubar os gigantes? Sim, sonhos. E uma pessoa que tem sonhos, tem um monte de pessoas querendo seguir essa pessoa, amém? Tem um monte de jovens dizendo, eu estou com você, eu vou conseguir. Não, eu creio neste sonho. E quando você crê num sonho, dado por Deus, não tem como você não ficar alegre. Não sei como você transmitir isso. Aí chega a maturidade, vai chegando, não é? Vai chegando essa idade reflexiva. E você começa, em vez de querer fazer tudo, você começa a se render mais diante daquele que faz todas as coisas, amém? Que nem Paulo disse, fiz mais que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Paulo reconheceu que fez mais que todos, ele fez. Alguns apóstolos se encostaram, ficaram por Jerusalém, ele não, ele foi. Mas ele sabe, não eu, a graça de Deus em mim. Você imagina Paulo sendo frustrado, querendo pregar, querendo sair, e Deus põe ele na cadeia. Ele começa a escrever, graças a Deus que ele escreveu, né? E alguns jovens ajudaram. E Lucas e outros, que ele não podia escrever, estava algemado, ele só assinava, mas o Lucas escrevia para ele. Com a maturidade vem a rendição, sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Vamos fazer do teu jeito, porque do teu jeito sempre dá certo. Eu estou disposto a me deixar gastar por isso. Sabe, a nossa cultura é tão preservacionista, né? Eu vou me poupar, eu vou me guardar. E aí quando ficar velhinho, eu vou me aposentar, arrumar um barco, ficar pescando, arrumando conchinha na praia. Nossa, que coisa mais linda, não é verdade? Nossa, que atividade maravilhosa. Que coisa tão produtiva. O que você faz agora na velhice? Eu descanso e tiro férias. Mesmo. Nada contra descansar e tirar férias, certo ou não? Nenhum problema. Aliás, tem que fazer isso quando é jovem. Mas a questão não é essa. Quando a gente chega na maturidade, a gente diz, eu sei que eu estou disposto. Isso aí que só tu podes fazer. Fico feliz em fazer parte. Porque os sonhos de Deus são maiores que uma pessoa. Amém, irmãos? É maior que uma pessoa. Então eu quero propor hoje que a gente, deixa de olhar demais para trás, comece a sonhar olhando para frente. Amém? Só subir a banda aqui. Primeira coisa que tem que fazer é arrependimento. Tudo começa com arrependimento. Sem uma nova maneira de pensar, não acontece uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de viver só vem com a renovação da mente. Muda os pensamentos. E hoje nós temos uma cultura que o pessoal sente, então é verdade. Aí eu sinto isso, então é. Não, você está sentindo, mas quem diz que é verdade? Você sente medo? Quer dizer então que é impossível? Não. Os sentimentos seguem os pensamentos. Se o seu futuro, que você pensa, você não vê saída nenhuma, não tem esperança. Arrependimento é mudar a mente. Temos que arrepender de murmurar.
de achar que a vida foi injusta com a gente, que as coisas não deram certo, dá certo para os outros, não dá certo para mim. Ah lá, o outro faz uma coisa e eu não consigo. Parar de reclamar com Deus. Você já reclamou com Deus? Teve uma que eu resmunguei muito com Deus. Resmunguei demais. Precisa ser mais grato, né? Ele tem me sustentado até aqui. Até que o Senhor falou: então sou eu mesmo que botei você nessa situação? Eu falei: não, fui eu que pus. Fui eu mesmo que coloquei nessa situação. Eu falei: ah, tá bom. Você não quer sair, não? Parar de alimentar ressentimento. Já alimentou ressentimento? É mais fácil, você fica alimentando um ressentimento porque a culpa é do outro. Eu não tive nada a ver. Na hora que você tem que jogar o ressentimento fora, você tem que assumir a responsabilidade de dizer: bom, tudo bem, ele fez errado, ele me feriu, mas assim, eu estou parado porque eu quero. Não preciso ficar aqui, largado. Verdade ou não, gente? Não precisa. Parar de ter autocompaixão. Ai, pobre de mim, coitado, se não fosse alguém. Quem tem autocompaixão não vai para frente. Autocompaixão é um orgulho disfarçado, né? Não quer dizer: eu também errei, eu podia ter me levantado. Então a primeira coisa é a gente arrepender e falar: Senhor, me arrependo de ter parado de sonhar, de ficar achando que é tarde demais. Nunca é tarde demais. Deixar de ser egoísta, porque a gente quer só a gente fazer. Uma vez eu falei com um cara mais maduro, falei: cara, você tem que pensar nos seus filhos. Pode ser que você não faça, mas os seus filhos vão fazer. O negócio é bom. Não, mas eu tenho que fazer. Não, Deus tem coisa para mim. Não estou falando que não tem. Estou falando que você só pensa em você. Só vale se você fizer. Só vale se você protagonizar. Só vale se você estiver na frente. Se Deus quer que você seja cooperador, não é algo maior. Se quer que você transmita para outros. Estão me entendendo, gente? Estão entendendo? Os sonhos de Deus são maiores que uma pessoa. Mas eles começam com uma pessoa. Tem que ter uma pessoa sonhando, tem ou não tem? Tem que ter alguém que começa a falar. E os outros vão dizer: também podemos sonhar. Que igreja você sonha? Que família você sonha? Se a gente começasse a sonhar com um futuro diferente, e deixasse de olhar demais para trás, sem ser conformista, sem ser reativo, se a gente voltasse a sonhar os sonhos de Deus, compartilhar ele com outras pessoas, uma geração que vai ter visões, que vai ter sonhos. Fica tranquilo, Deus é bom. Você não vai ser só o vozão que dá conselho, não é isso. Você vai ser o espírito vivificante, alguém que transmite vida, amém? Transmite encorajamento, que faz os caras falar: não, nós vamos em frente, vamos ficar de pé. Coloca a mão no coração e fala: Senhor, eu tenho que me arrepender de ter parado de sonhar. Nós vamos tomar a ceia agora, e a ceia fala da intimidade com Jesus. Pensa, não faz mal que houve frustrações na sua vida. A frustração faz parte. Mas o Senhor não tem amargura para a gente, hein? Se você deixou a amargura entrar no coração por causa de frustração, que eu estava deixando. Esse ano eu descobri lá pelo meio do ano que tinha algumas coisas que eu não aceitava na minha vida, que eu estava ficando amargo, irritado. Tinha deixado de sonhar. Durante vários meses Deus falou comigo: eu quero que você sonhe, quero que você sonhe, quero que você sonhe. Volte a sonhar. Eu falei: não, eu tenho sonhos. Então até esse dia que eu descobri que eu estava vendo um futuro só reativo, só agindo. Ou então, certas coisas, quer saber? Não vou mais pensar nisso. O Senhor falando: não, tem sonhos. Sabe, todas essas frustrações que você sofreu, elas te dão o poder de você sonhar muito mais alto.
com muito mais consistência, com muito mais ousadia, porque eu posso fazer muito mais. Então vamos nos arrepender. Vem aqui os pastores comigo para a gente tomar ceia. Vamos orar juntos. Juntos aqui sem poder dar as mãos, mas vamos orar. Vamos falar: Senhor, eu quero voltar a ter sonhos. Se você estava sem sonhos, olhe para a frustração que estava te incomodando. Fala: Senhor, olha, essa frustração aqui eu não consigo lidar. Eu estou tentando lidar, mas não consigo. Quero entregar. Comece a entregar frustrações. Comece a entregar frustrações nas mãos de Deus. Mas dizer: Senhor, eu não quero mais isto. Faça isso agora, estenda a sua mão assim e fala: Pai, olha, são essas frustrações. Isto aqui me deixou tão decepcionado que eu parei de sonhar. Mas eu quero te entregar. Eu quero te entregar isto aqui. Eu fiquei parado, mas eu não quero ficar parado mais. Eu sei que o Senhor pode me fazer sonhar. Eu sei que o Senhor pode me fazer sonhar de novo. Pai amado, faz isto. Nós nos arrependemos. A gente que estava sempre olhando para as frustrações, olhando para as coisas que não conseguimos, as coisas que não atingimos, sempre pensando que é tarde demais. Perdoa, Senhor, perdoa pensar. Perdoa nossos pensamentos de achar que é tarde demais para qualquer coisa. Perdoa a gente desistir, Senhor. O Senhor quer nos dar coisas novas, a gente desistindo. O Senhor esperando que a gente encoraje outras pessoas e a gente parando. A gente ficando andando só para trás porque não deu certo. Senhor, as frustrações mostram que os nossos planos podem ser frustrados, mas os teus planos não podem ser frustrados. E o Senhor deu sonhos para nós. Tem muitas pessoas aqui que sabem que os sonhos vieram de Ti, Senhor. E um sonho Teu não pode ser frustrado. Embora pode ser que a nossa ação foi frustrada. Pode ser que o jeito que nós tentamos fazer foi frustrado. Mas os sonhos Teus não podem ser frustrados. Como o Senhor me disse naquele dia: você tentou fazer aí, você se frustrou. Mas eu ainda não fiz o que eu vou fazer através de você. E não vai ser frustrado. É do meu jeito que as coisas funcionam. Eu tenho a graça, eu tenho o poder. Por isso a gente se arrepende, Pai. E nós recebemos agora esta graça de sonhar novamente. Vai recebendo agora restauração sobre a sua vida. Vai recebendo restauração, capacidade de sonhar. Jogue para fora as coisas. Fala: Senhor, eu abro mão das amarguras. Eu abro mão de ficar pensando sempre para trás. Eu começo a olhar para frente de novo, Senhor. Tu podes fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor pode fazer coisas incríveis e maravilhosas. Eu já tentei, foi impossível lá atrás, mas agora não vai ser mais. Porque é o Senhor que opera em mim o querer e o realizar. É o Senhor que vai à frente. É o Senhor que quebra as portas de ferro. É o Senhor que arrebenta as trancas de bronze, como está na Tua palavra. É o Senhor que nos dá os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. É o Senhor que vai à nossa frente, que luta por nós. O Senhor é o nosso escudo e a nossa proteção. O Senhor é a nossa sombra à nossa direita e protege a nossa retaguarda. Nós andamos nos caminhos abertos pelos Teus passos. Vai declarando isso agora, meu irmão. Vai declarando a palavra de Deus. Usa a sua palavra para dizer: Senhor, eu creio e eu concordo. E se você pode dizer: eu concordo com o que o César está falando, eu estou citando a palavra de Deus para você. Eu concordo, Senhor, eu vou andar nos Teus caminhos. O Senhor é meu escudo, o Senhor é a minha proteção. A Tua palavra diz que a minha esperança não será frustrada, porque o Senhor é aquele que sustenta a minha vida. O Senhor é aquele que me dá forças para lutar. Contigo eu salto uma muralha, contigo eu domino todo um esquadrão. Porque a Tua palavra, Senhor, ela é a força que sustenta a minha vida. Tua palavra corre velozmente e nunca volta vazia. Ela sempre produz o resultado para a qual foi destinada. E eu creio no poder da Tua palavra. As Tuas promessas vão se cumprir. Não importa se no passado não aconteceu, eu creio que acontece agora. Porque a Tua palavra, não volta vazia. Tu não és homem para mentir. Tu não és filho de homem para voltar atrás. O Senhor sempre cumpre o que fala. E eu creio na Tua bondade, eu creio na Tua palavra. Por isso nós podemos voltar a sonhar. Pai amado, eu peço: restaura os sonhos que foram perdidos. Começa, Senhor, a derramar sonhos e também visões. Começa, Senhor, a derramar nos nós que somos mais maduros, novos sonhos. E visões também, Senhor.
visões que vamos cumprir, mas sonhos que outros vão cumprir, nos ajudar, Senhor, através de novas visões que o Senhor vai dar. Nós queremos inspirar uma outra geração, nós queremos encorajar filhos e netos, nós queremos encorajar uma geração toda a crer que Tu és aquele que faz tudo de maneira maravilhosa, Pai. Nós nos entregamos nas Tuas mãos. A partir de hoje nós queremos sonhar novamente. Queremos sonhar novamente contigo, Pai. Se você quer isso, levante a sua mão aí comigo e fala: Senhor, eu quero sonhar, Senhor. Eu estou disposto a Te ouvir novamente. Levanta a sua mão e fala para Ele: eu quero Te ouvir, Senhor. O Senhor vai falar com você. Senhor, eu peço, fala com esses que querem Te ouvir, Senhor. Começa a renovar a esperança no coração, porque haverá um bom futuro. A esperança não será frustrada. Os planos que o Senhor tem é plano de bem e não de mal, para dar uma esperança e um futuro no nome de Jesus. Amém.